Até mesmo quem nunca viu esses filmes já deve ter se deparado com essas imagens. São 5 cenas de 5 filmes de Stanley Kubrick, imagens que se tornaram icônicas e parte também da cultura pop. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. Se eu tivesse de escolher 5 cenas, as minhas 5 cenas favoritas da filmografia do Stanley Kubrick, provavelmente eu não escolheria todas que estão aqui. Essa escolha não foi muito baseada no meu gosto, ela foi baseada numa pesquisa. Eu repassei ali a filmografia do Stanley Kubrick, vi cenas, voltei aos filmes e fui colhendo aquelas que possivelmente são as imagens mais famosas do cinema desse mestre. Vale lembrar que o Stanley Kubrick, apesar de ter dirigido filmes dos anos 50 até os anos 90, ou seja, a gente está falando de um período longo, de décadas de trabalho, a partir de um certo período da carreira dele, ele começou a dar um espaçamento maior entre um filme e outro, principalmente a partir do Laranja Mecânica. Entre o filme anterior, né, o 2001, e o Laranja Mecânica, a gente tem um intervalo de 3 anos, um intervalo relativamente curto aí, ou digamos normal para um cineasta. Depois do Laranja Mecânica, a gente vai ter 4 anos para sair o Barry Lyndon, que é de 75. Do Barry Lyndon ao Iluminado, 5 anos. Do Iluminado ao Nascido para Matar, 7 anos. Do Nascido para Matar até o último filme dele, que é o De Olhos Bem Fechados, que é de 99, são 12 anos. O maior intervalo do Kubrick entre um filme e outro dá-se aí no fim da sua carreira. Portanto, não são muitos filmes como se imagina, ok? No início da carreira você tem uma produção maior aí, um número maior de filmes, mas depois esses intervalos vão sendo maiores. O Kubrick era um diretor muito meticuloso e produziu não uma, mas algumas obras-primas. E eu tenho certeza que dentro desse top 5 aqui, a gente pode considerar talvez os 5 filmes que estão aqui obras-primas da história do cinema. Essa primeira cena talvez seja, entre as 5 aqui, a menos lembrada, mas talvez não a menos importante, e uma cena muito forte na carreira do Stanley Kubrick. Eu estou falando da cena que se passa dentro de um bar, no encerramento do filme Glória Feita de Sangue. Quem viu o filme sabe que é um filme extremamente anti-guerra. O filme se passa na Primeira Guerra Mundial e tem o Kirk Douglas como protagonista. Inclusive o Kirk está em uma outra cena que está ocorrendo paralela a essa, fora do bar, ouvindo os soldados que estão lá dentro. Portanto, a gente pode falar de uma sequência, 2 cenas ocorrendo simultaneamente. Mas as grandes imagens, sem dúvida, estão dentro do bar. No momento em que o dono ali do estabelecimento, o francês, ele traz uma mulher para cantar aos homens que estão assistindo ali a apresentação, aquele bando, né, de machos, só tem homem naquele bar, se esbaldando ali, bebendo, e surge aquela mulher, e quando ela surge, os homens ficam alvoriçados ali, né, achando que aquela mulher vai fazer alguma coisa para animá-los. Mas ela canta uma música triste, com um semblante triste, e aos poucos todo aquele bar, todo aquele ambiente vai sendo levado à tristeza, à melancolia. She can't tell any jokes, and she can't balance rubber balls on her little nose. But she can sing like a bird. She has a throat of gold. Come on, honey, sing us a song. Come on. Als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ou seja, todos ali
são remetidos diretamente ao drama que eles estão vivendo, nessa conexão entre arte e horror, entre arte e reflexão, que é constante também, esses contrapontos são constantes na obra do Stanley Kubrick. Da ließ all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war ein treuer Sohn, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Das war ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr. Die Liebe nahm kein Ende mehr, ein ganzes Jahr. A primeira imagem que me vem à mente quando eu penso em Laranja Mecânica é a imagem da abertura. É o rosto do Alex e aquela câmera que se afasta e aquele bar, né, aquele bar futurista revelado, ele na companhia dos seus drugs, e a gente tem a voz em off do personagem do Malcolm McDowell falando, né, sobre ele, sobre aquele lugar, quem são aquelas pessoas, enfim, já dando uma introdução ao espectador para a gente se situar naquele universo. No entanto, revendo cenas do filme, vasculhando, a gente chega a uma cena, talvez não mais importante, mas que gerou uma imagem muito icônica, que é a cena do cinema, que é aquela cena em que o Alex é preso a uma camisa de força, a cadeira, e é obrigado a assistir filmes violentos ou filmes que remetem à barbárie, ao mal, ouvindo justamente o seu compositor favorito, né, o Beethoven, e a Nona Sinfonia de Beethoven, enquanto ele assiste aquelas imagens que incluem imagens de horror, de morte e também imagens do nazismo. It was the next day, brothers, and I had truly done my best morning and afternoon to play it their way and sit like a horror show cooperative Malchik in the chair of torture while they flashed nasty bits of ultra-violence on the screen. Though not on the soundtrack, my brothers, the only sound being music. Then I noticed, in all my pain and sickness, what music it was that, like, cracked and boomed. Essas imagens geram grande aflição no espectador devido à questão dos olhos do Alex estarem presos. E aquele homem do lado que fica pingando colírio o tempo todo nos olhos dele, para que ele suporte, para que ele aguente. E ele fica ali, né, segundo nos é passado pelo filme, ele fica horas e horas assistindo, passando por uma espécie de lavagem cerebral, para que quando ele volte, ele seja reinserido na sociedade, ele não cometa mais a violência, ou aquilo que ele chamava de ultraviolência. É o contato do Alex com o horror, aquele horror do cinema, o horror da imagem, e o filme permite, essa cena permite, inclusive, a gente refletir sobre o poder da imagem e sobre a utilização da imagem pelos estados autoritários, pelos estados totalitários. É a utilização do cinema como arma contra as pessoas. A gente sabe que esse filme ele provoca uma grande discussão sobre o que é mais importante, né? A liberdade individual, ainda que essa liberdade possa levar o homem a matar, ou a sua prisão, o seu aprisionamento por meio do Estado. É uma discussão longa, que talvez não cabe aqui. Eu acho que eu já fiz até um vídeo falando sobre Laranja Mecânica, mas, enfim, vejam, é um filme que continua extraordinário, gosto demais, e essa cena é muito lembrada.
Just take your chance, boy. The choice has been all yours. É incrível a gente pensar que durante a Guerra Fria, uma comédia, satirizando o confronto entre União Soviética e Estados Unidos, colocou um cowboy, um caipira, em cima de uma bomba, e essa bomba caiu sobre a União Soviética, a inimiga dos Estados Unidos. Esse filme, claro, é Doutor Fantástico, e essa cena é a última, a cena derradeira, quando o filme está quase terminando, naquele momento em que o caipira está em cima da bomba, tentando fazer com que ela funcione, com que ela caia justamente em solo soviético. Lembrando que esse filme, ele traz diferentes histórias paralelas ali, diferentes situações. E traz também o Peter Sellers em personagem triplo, fazendo o Doutor Fantástico, o Presidente e o Mandrake, né, que é aquele personagem do oficial que está conversando com o personagem do Stanley Hayden, que foi o cara que mandou atirar a bomba, que permitiu que a bomba fosse jogada na União Soviética. O filme fala, claro, daquele clima de paranoia dos anos 60. O Kubrick, novamente, ele faz um contraponto interessante aqui entre aquele ambiente dentro do avião, que é muito real. A gente tem a impressão que aqueles caras estão mesmo dentro de um avião, toda aquela parafernália, aquele clima, né, no qual a gente vai contar minuto a minuto o que pode acontecer, aqueles caras pondo a mão na massa realmente, tudo muito realista, como um documentário de guerra. E o contraponto do lado de fora, né, aquele avião visivelmente sendo um avião de brinquedo, de propósito ali, dando aquele ar de farsa que o filme traz o tempo todo. E claro, a queda da bomba é sem dúvida o ápice dessa grande farsa. Hey, what about Major Kong? I can't get out. Run. Run and hurry. Run. Quick. Little pigs, let me come in. Eu ouso dizer que de todas as cenas do cinema do Kubrick, provavelmente essa é a mais icônica, ainda que não seja a minha favorita, entre essas icônicas que eu já vou revelar já qual é. Mas aqui a gente tem Jack Nicholson em uma escolha muito boa para fazer esse papel protagonista e do Jack Torrance no filme O Iluminado, que é de 1980, baseado num livro do Stephen King. E quem já assistiu sabe, né? É um filme de arrepiar. É aquele momento aqui em que o Jack Nicholson está quebrando a porta para tentar matar a sua mulher e seu filho. Here's Johnny. Lembrando que existe inclusive uma semelhança com uma cena do filme A Carruagem Fantasma, aquele grande filme mudo do Victor Jollstrom, que é dos anos 20. Uma obra de arte também, A Carruagem Fantasma, e tem uma cena muito semelhante, e dizem que talvez Kubrick tenha se baseado nessa cena para fazer a sua em O Iluminado. Não dá para saber exatamente, pelo menos eu não tenho certeza se o Kubrick alguma vez assumiu isso, mas realmente existe grande semelhança. E aqui sim, esta para mim é a mais icônica, a mais importante, aquela que resume o cinema do Stanley Kubrick e que está naquele que para mim, de novo, é o maior filme que ele realizou, a 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme ele não tem uma, ele tem milhares de cenas icônicas, várias cenas muito boas. Eu poderia citar, por exemplo, aquela em que o macaco joga o osso para o alto e em um corte brilhante
naquela passagem de tempo, na maior elipse da história do cinema, a gente tem o surgimento da nave. Mas eu trouxe outra, que é anterior, que é o primeiro momento em que o macaco, o nosso antepassado, tem contato com o osso, ali descobrindo o poder do osso, sendo transformado em arma ou em ferramenta. E essa, segundo o Kubrick, é a grande virada. É o momento em que o homem descobre um poder que ele não tem. Ou melhor, o momento em que o macaco ainda, né, descobre o poder que ele não tem. E ele começa a aplicar esse poder para dominar um território. É interessante notar nessa cena que, quando ela inicia, a gente tem um macaco mexendo na alçada e a gente tem um corte que vai revelar aquele objeto preto, possivelmente alienígena, voltado ali, focalizado de baixo para cima, com a luz do sol no alto. A impressão que a gente tem nessa troca de imagem, nessa montagem alternada, é que o Kubrick está nos dizendo que aquele objeto alienígena, ele estimula o macaco, ele tem uma influência sobre o macaco, talvez ele tenha levado o macaco a descobrir a sua arma, tenha provocado aquilo. É uma possibilidade. E lembrando também, claro, da utilização muito ousada da música do Richard Strauss, ou Richard Strauss, mas muito boa, que casa muito bem a esse momento de descoberta, esse momento de apoteose, com câmera lenta, o uso muito interessante da câmera lenta aqui também, e com imagens daquele animal, aquela anta, né, caindo morta com o uso da arma. Primeiro o animal, e depois a gente sabe que aqueles macacos utilizarão o osso como arma contra os seus semelhantes para dominar um território. Uma obra de arte, um filme que diz muito sobre a nossa humanidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sigam o canal aqui no YouTube, acompanhem também a gente lá no Telegram ou no Facebook. E o site, claro, é o palavrasdecinema.com. Um grande abraço e a gente se vê por aqui.